Ela me contou que o vizinho estava endemoniado. Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero, Cris. E hoje é um relato pessoal que aconteceu comigo e que com certeza você vai gostar de saber e que talvez possa acontecer com você também. Não estou brincando. Desde pequeno eu nunca tive o hábito de ler a Bíblia. Nem eu, nem minha família. Essa é a verdade. Porém, na adolescência ou na infância, a gente lia trechos, ia para a igreja e era familiarizado. E pessoal, esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o que vai acontecer com você em termos físicos. A segunda etapa, você vai se tornar mais crítico. E a terceira etapa é a melhor. É o que vai acontecer com você espiritualmente. Vamos começar. Quando eu começo a ler a Bíblia com sede de respostas. Eu era adolescente, aos meus 14 anos, acho que até 13, comecei a ler a Bíblia. Comecei do início, só que muitas vezes eu não entendia as palavras. Poxa, o que que o personagem está querendo falar? O que que o autor está querendo falar? Isso porque eu tinha a minha versão da Bíblia Ferreira de Almeida, essa aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida é minha primeira Bíblia, foi um presente do meu pai, não me desfaço dela, mas hoje eu não uso mais. Olha ela, tá toda, ó, toda marcada, pessoal. Toda marcada. Romanos é o meu livro preferido. Marquei ela toda e eu vou chegar lá, né? Mas aqui foi minha primeira Bíblia. Não me desfaço dela, é um presente do meu pai. E aí o que acontece? Por ela ter uma linguagem mais ruim, vamos dizer assim, mais arcaica, eu desenvolvi a parte física, né? Que é a primeira parte. Eu comecei a entender mais as palavras do português em termos de leitura. Também desenvolvi muito bem a questão do foco, de ter foco, desenvolvi o hábito de leitura e melhorei meus estudos por causa disso. Meus estudos melhoraram muito, muito por causa da leitura bíblica. Fora que, cara, hoje eu consigo fazer um texto, hoje eu consigo escrever tranquilamente uma redação. Claro, com algumas ressalvas, né? A redação sempre é difícil. Mas eu comecei a desenvolver a parte física dos estudos, a parte de desenvolver a escrita, a parte de falar foi a melhor. Como vocês podem ver aqui, eu não fiz nenhum curso, nada, só simplesmente falo lendo a Bíblia. Aprendi a falar lendo a Bíblia. Essa foi a primeira parte física que eu amei ao começar a ler a Bíblia. E depois eu parei. Depois eu parei de ler a Bíblia um tempinho. E, cara, eu vou dar para vocês, pessoal, uma dica. Se vocês começarem a ler a Bíblia e parar, não voltem para o início, não, pessoal. Pessoal, isso aqui. Olha isso. Olha isso. Então a galera lê a Bíblia e para. Não tem problema em parar. Você lê a Bíblia. Se parou, leia devagar, claro. Leia devagar e entendendo bem a história. Não tenha pressa, pessoal. A leitura bíblica é uma coisa que deve ser feita toda a nossa vida. Então você tem a vida toda para ler a Bíblia. O que você não pode é ficar toda vez que parar a Bíblia voltar ao início. Aí você vai ficar morgado, vai ficar sem vontade de continuar e é pior, entende? Eu tenho um vídeo falando sobre Bíblia, tá aqui, ó. A segunda parte, que é a parte crítica. Eu percebi que existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que usam a Bíblia de forma errada. Isso porque a Bíblia, ela não é difícil de entender. Quando você lê o contexto histórico que está acontecendo aquilo, na própria Bíblia ela relata muitas vezes, não entendeu a passagem, geralmente ela é respondida depois, muito tempo depois, no Novo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento responde do Antigo Testamento. Isso porque existem muitas referências cruzadas na própria Bíblia. Os autores citam outros autores e fica nessa, sabe? Então, às vezes, a gente, para entender a Bíblia, precisa ler a própria Bíblia. Olha que coisa interessante. Então, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Então, a parte crítica melhorou muito. Minha parte crítica, a parte em que eu consegui detectar falsos ensinamentos bíblicos. E não só isso, mas também comecei a detectar bons ensinamentos bíblicos. É aí que você começa a se conectar ainda mais com o mundo verdadeiro cristão. Com o mundo verdadeiro cristão. E a parte crítica também dos amigos. Pessoal, muitas pessoas que podem ser amigos seus vão falar coisas que não estão na Bíblia, infelizmente, e eles vão ficar irritados por isso. Eles muitas vezes não leem a Bíblia, essa é a realidade, e vão citar versículos ou passagens que não existem na Bíblia.
E geralmente o que acontecia comigo é que eu falava, isso não tá na Bíblia, porque eu lia. E diziam, tá assim. E a conclusão é que muitos amigos não, colegas, se vão se afastar de você por causa disso. Vão se afastar de você, vão achar você louco. Isso pode acontecer sem dúvida nenhuma, não só com amigos, mas também familiares. Acontece isso. Você lê a Bíblia, você começa a ver a verdade e saber o que realmente ela está falando ou não. E a parte principal do nosso vídeo vai ser agora, que é a parte espiritual e a melhor. Melhor é sempre pro final, né? Com o tempo, muito tempo, acho que depois de alguns anos, em que eu já estava lendo a Bíblia diariamente, coisas começaram a acontecer. Toda vez que eu ia começar a ler a Bíblia, tudo que acontecia ao meu redor pendia para que eu não lesse a Bíblia. Como assim? Simplesmente começava a ter discussões ao meu redor, dentro da minha casa, muitas vezes, e muitas vezes fora da minha casa começava a ter discussões, brigas. Quando não era isso, era aquele vizinho que botava do nada, na hora que eu ia ler a Bíblia, o vizinho colocava som alto. Estranho, né? Ok, eu lia, continuava a ler a Bíblia. Isso começou a acontecer toda vez que eu ia ler a Bíblia. Isso começou a acontecer cada vez mais. Chega uma hora que você percebe que não é coincidência. Isso não é coincidência. É o inimigo de nossas almas fazendo com que você não leia a Bíblia. Ele não quer que você tenha contato com a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Deus falou pelo seu povo e mandou escrever a palavra dele aqui, por exemplo, os 10 mandamentos. O diabo não quer que você tenha contato com a palavra de Deus. E aí eu comecei a perceber que isso já era uma batalha espiritual acontecendo. Já estava lendo a Bíblia e no início, cara, apagou a luz. Toda a minha casa tinha apagado a luz, no caso, faltado energia. Toda a minha casa tinha faltado energia. Daí eu percebi que aquilo era uma batalha espiritual. E isso só foi se intensificando cada vez mais. Se apagou as luzes, e eu já sabendo que se tratava de uma batalha espiritual, peguei meu celular, coloquei a lanterna e continuei lendo a palavra de Deus. E aí, muitas vezes eu ligava para amigos para ler a palavra de Deus. Um tempo, eu comecei a ler Romanos, inclusive, com a minha amiga Rainara. Abraço, Rainara. E ela com certeza vai comentar aqui e testificar que eu não estou mentindo. Quando a gente começava a ler a Bíblia, coisas também aconteciam lá, na casa dela. Coisas desse tipo começavam a acontecer. E acreditem, estávamos lendo a Bíblia e ela teve que parar, sem dar muita explicação. Depois voltou e eu sem entender nada. Quando ela voltou a ligar para mim, que a gente lia a Bíblia e por ligação comentava e lia juntos, ela me contou que o vizinho estava endemoniado. E o pessoal, sabendo que o pai dela era presbítero e um servo de Deus, pediu para que tirasse o demônio do vizinho lá. E ela foi junto. Então, tudo era na hora, tudo era no exato momento em que íamos ler a Bíblia. E o terceiro relato, pessoal, aconteceu comigo e acredito que é o melhor. Eu deixo o melhor pro final. Chegou um momento da minha vida em que ler a Bíblia para mim se tornou um vício bom, né? Eu não ia dormir sem ler aquele meu capítulozinho da Bíblia. Eu fazia judô nessa época e eu estava voltando para casa e já era aproximadamente 12 horas da noite. Tomei meu banho, comi, quando fui ver no relógio já era 2 da madrugada, 1 a 2 horas.
O interessante é que toda vez que eu ia ler a Bíblia, eu ficava sem sono. Se eu estava com sono ou cansado, saía e eu continuava a ler a Bíblia e eu conseguia ler a Bíblia, eu conseguia entender a Bíblia, as palavras de Deus, e eu sentia a revigoração, a alegria. Só que, numa determinada madrugada, às 3 da madrugada, inclusive, 2 a 3 da madrugada, sabe aquele sentimento que você tem, que alguém está ali vigiando, olhando para mim ou para você? Isso aconteceu comigo. E de cabeça baixa eu estava e sentindo que alguém estava olhando para mim. Na sua visão periférica, aqui está, você observa que existe alguém olhando para você e lhe espreitando, você sente isso. Eu achei estranho, saí do meu quarto e fui averiguar na casa toda. Isso depois de 3 vezes acontecendo. E outra, depois de dias isso acontecendo. Daí, eu comecei a entender que naquele momento eu não estava sozinho. Fui averiguar na casa toda e todos os meus familiares estavam dormindo. Fiquei até com medo, achando que alguém tinha entrado da minha casa. Olhei para o quintal e era tudo preto. Voltei e entrei no meu quarto novamente, e já sabendo o que ainda iria acontecer. Num determinado momento, que estava lendo a Bíblia, senti uma pessoa. Não só senti, mas comecei a ver na minha visão periférica uma pessoa espreitando a mim. Eu ficava aqui e a porta do quarto ficava aqui. No umbral da porta eu senti uma pessoa observando, me espreitando, botando a cabeça olhando para mim. E aquilo me fazia parar de ler. Lembre-se, tudo o que aconteceu desde o começo do relato sobrenatural até agora, tudo era para que eu não lesse a Bíblia, a palavra de Deus. E toda vez que isso acontecia, que eu percebia que tinha alguma coisa me observando, eu parava de ler a Bíblia. Porém, eu voltava. Eu não deixava me abalar. Em um determinado momento, por uma terceira vez aproximadamente, ou uma quarta, eu não liguei para aquilo. Continuei lendo. Aí sabe o que aconteceu? A minha visão periférica pegou, não só espreitando, mas uma pessoa se colocando na frente da minha porta do meu quarto. Como ficava lateralmente, não deu para ver explicitamente. E eu senti e eu vi aquela presença na visão periférica, colocando o corpo todo. Porém, quando eu levantei a cabeça, não tinha nada. Eu orei a Deus, pedindo para que aquela presença diabólica que estava tirando minha concentração bíblica se retirasse. Deus ouviu minhas orações. E até o dia de hoje, toda vez que eu leio a Bíblia, não acontece quase nada. E esse é o meu relato, que pode acontecer com você. Alguma coisa também aconteceu com você quando você estava lendo a Bíblia? Comenta aqui, dá o like, compartilha. Eu vou ler seu comentário. Fique na paz de Deus. Deus os abençoe. Olá pessoal, tem um recado muito importante para você. Vocês têm que comentar. Tem que comentar porque muitas vezes eu não ligo muito para like ou visualizações. Eu gosto da interação. Eu gosto que vocês comentem o que gostou do vídeo, o que vocês querem que eu fale. E tanta coisa, sabe? Por exemplo, o meu irmão Humberto, ele comentou várias vezes aí, ó, que sempre tá aí com a gente. E tem também Rainara, Arlete, Wilson, tem tantas outras pessoas que comentaram nos meus vídeos e eu respondi. E respondo, pessoal, eu respondo todos vocês. Vocês têm que interagir. Pessoal, e tem aí uma lista de vídeos que eu já fiz já. Vocês podem assistir todos eles, tá?
Também, pessoal, se você não gosta de algum tipo de conteúdo que eu coloco aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Não gosto muito de reflexão, Cristiano. Suas reflexões são paia. Exemplo. Cristiano, não gosto, seus estudos são ruins. Não gosto de você estar falando da história da igreja. Para mim não me interessa tanto. Tá certo. Aqui tá a sua playlist. Você tem uma playlist agora para escolher. E eu sempre estou atualizando. Toda vez que eu posto um vídeo, eu atualizo ela na mesma hora. Você tem aí, ó, playlist sobre Bíblia, sobre a história da igreja, sobre filmes, reflexão, estudo. Então, sempre que você quiser ver alguma coisa que você gosta muito de mim, e alguma coisa que gosta do meu conteúdo, porque tem vários, você vai na playlist e assiste meu vídeo.